Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né, do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento com o tema, né, e-social. Queremos frisar que esta live ela está sendo gravada. As dúvidas vocês poderão perguntar sim, né, pelo chat. Vamos também estar emitindo o certificado e vocês podem emitir o certificado, depois a gente vai estar disponibilizando o link para que vocês possam acessar e emitir este certificado, e também falarei uma palavra-chave, né, durante a live para que vocês possam emitir o certificado. O certificado depois vai ser enviado por e-mail, né, pelo e-mail que vocês cadastrarem através do link que vai ser disponibilizado. O pessoal está falando que está dando eco. Só um minutinho que a gente vai verificar isso para que a gente possa, então, iniciar a live, tá ok? Nós vamos só resolver a questão do som, que tem gente que está falando que está dando eco, tá ok? E aí nós vamos iniciar então. Pessoal, foi falado que estava dando eco, a gente trocou aqui, colocou o microfone. Como que tá aí agora? Vocês podem alguém colocar no chat? Elisângela, você que está falando que está com eco, então deve ser alguma coisa no seu computador aí, tá? Eu vou, inclusive, até retirar, então, o microfone, porque todas as vezes nós fizemos as lives sem microfone, eu acho que fica melhor para vocês, tá? Então, eu acredito que seja algo aí no seu computador. Agora, vocês estão escutando normal? Gente, então olha só. Primeiramente, eu quero informar a todos que na sexta-feira nós disponibilizamos um executável, tá? Com essas alterações que eu vou passar para vocês hoje, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês, então, sobre a configuração que os fundos de saúde deverão fazer com aqueles que têm a natureza jurídica 1333, tá?
A primeira coisa que os fundos de saúde vão precisar de fazer é conferir no site da Receita, né? Verificando o quê? Se aquele CNPJ do fundo realmente foi cadastrado no site da Receita com a natureza jurídica 133.3, né? Que é do Fundo Municipal de Saúde. Fundo Público de Administração Direta Municipal. Não é só o Fundo de Saúde, mas outros fundos também. Então, o que vocês precisam também de saber? Além de fazer esta verificação no site da Receita, vocês vão precisar, né, de saber o seguinte. Primeira coisa, somente o ente federativo responsável pelo município que vai fazer o envio dos eventos S1000 e S1020 para o E-Social. Ou seja, somente a prefeitura que vai poder fazer o envio dos eventos S1000, tabela do empregador, e o S1020, tabela de lotações tributárias. Além disso, em abril de 2022, quando vocês já estiverem fazendo o envio do E-Social, o envio da folha de pagamento para o E-Social, somente também a prefeitura que vai conseguir fazer o quê? Abrir e fechar a competência no E-Social, tá? Então, recapitulando, somente o ente público federativo responsável, na maioria dos casos, né, é a prefeitura, que vai fazer o envio do evento S1000 e do S1020, além de apenas a prefeitura fazer a abertura e o fechamento da competência. Abertura e fechamento da competência vai acontecer a partir de abril de 2022. Vou mostrar, então, agora as configurações que esses fundos municipais vão fazer para fazer o envio dos eventos no E-Social. Também uma outra informação, no final, vocês podem colocando as dúvidas aí no chat que vocês forem tendo, e no final nós vamos eu vou ler as perguntas e vou responder a todos, tá? Então, vamos lá. Na base do Fundo Municipal de Saúde, o que vocês vão precisar de fazer? Lá em arquivos, E-Social simplificado, empregador e órgão público, mesmo que vocês não vão enviar essa tabela do S1000, vocês vão precisar de cadastrar para que possamos saber quem são, né, os órgãos que estão cadastrados com a natureza jurídica 1333, tá? Então aqui, gente, olha, vocês vão dar um novo e vão preencher todas as informações. Lembrando aqui, ó, natureza jurídica, agora tem a natureza 133.3, tá? Para que vocês possam relacionar ela aí. Tá? Relacionando essa natureza jurídica aí, nós já sabemos que é um fundo e que esse fundo não faz o envio do S1000 e nem do S1020. Então, a partir do momento em que vocês informarem a natureza jurídica 1333, o sistema automaticamente não vai permitir que vocês façam o envio dos eventos S1000 e S1020 a partir desta base de dados, tá? Então, aqui vocês vão continuar a preencher normalmente, né, as informações. Vão colocar aqui as datas.
E aí, olha só, vocês viram que eu preenchi todo o evento, vocês viram que automaticamente o status e-social sumiu desta tela. Por quê? Porque o Fundo Municipal de Saúde desta natureza jurídica, 1333, não deve enviar o evento S1000 e nem o S1020. Tá? Vocês vão precisar, então, os fundos municipais de saúde vão enviar os eventos a partir do evento S1005. Então, vocês configurem, né, no fundo de vocês, nas bases que são essa natureza jurídica dos fundos, vão acessar o sistema na base do ente público da prefeitura, vão fazer o envio normalmente do evento S1000, S1005, S1010, S1020 lá na prefeitura. A partir do momento em que a prefeitura fizer o envio do S1000, o fundo pode, então, fazer o envio do evento S1005 em diante, exceto o S1020, tá? Então, lá aqui no ambiente de produção, na base do Fundo Municipal de Saúde, se eu selecionar o S1000, pedir para verificar, ele vai dizer o quê? Não existem arquivos a serem validados, porque nesta base eu não tenho que enviar o S1000 e nem o S1020, tá ok? Quando eu marco aqui S1005, valido, ele já diz, olha, existe um novo CNPJ a ser enviado. Então, vocês conseguiram entender, né? Prefeitura envia S1000, né, e os demais eventos. Fundo que tiver natureza jurídica 1333 vai enviar o e-social a partir do evento S1005 e depois que a prefeitura fizer o envio do evento S1000. E aí, então, o fundo pode fazer o envio. Tá ok? Além disso, gente, o que mais vocês vão precisar de fazer na base do Fundo Municipal de Saúde? O próximo passo é lá em arquivos e-social simplificado, rúbricas, vencimento e desconto. Quando vocês forem configurar as rúbricas para envio do e-social na base do fundo, vocês vão precisar aqui, ó, vão selecionar a rúbrica. Ao dar um tab, aqui em código e-social, vocês vão precisar de colocar alguma codificação para diferenciar a verba 17, por exemplo, da base da saúde com a base da prefeitura. Porque pode acontecer o quê? Que eu tenho na minha base da prefeitura uma verba com a codificação 17 e também tenho ela na base do Fundo Municipal de Saúde, a verba com a codificação 17. Então, eu preciso identificar para o e-social que essa verba aqui 17, ela pertence ao Fundo Municipal de Saúde. E eu vou informar como? Aqui em código e-social, após o código aqui, que o sistema já traz automático, vocês vão precisar de preencher alguma codificação. Então, se eu estou configurando no Fundo Municipal de Saúde, então eu vou colocar a codificação saúde. Se eu estou configurando no Fundo de Assistência, eu vou criar aqui uma codificação para assistência, tá ok? Então, vocês vão precisar aqui, ó, código e-social na base dos fundos, colocar uma codificação além do código e-social que já traz automático aí do sistema, tá? E aí vão fazer, então, a configuração aqui das rúbricas normalmente, para após fazer o envio do evento S1010. A outra coisa que vocês vão precisar de fazer para o envio desses dados no fundo é lá no cadastro de funcionários, né? Aqui nós temos e-social, nós também temos o quê? O campo matrícula e-social. E aí, eu vou precisar também de, após o número da matrícula, inserir uma codificação aqui,
né? Eu vou acrescentar alguma coisa aqui no final da matrícula para que o E-Social identifique que essa matrícula ela pertence à saúde e não é da prefeitura. Porque pode acontecer que lá na prefeitura vocês tenham um funcionário com a matrícula 94 e no fundo de saúde tenha outro funcionário também com a matrícula 94. Então, vocês vão precisar de acrescentar ao final do código de matrícula lá da matrícula social alguma nomenclatura para poder identificar que essa matrícula pertence ao fundo que vocês estão trabalhando. Tá ok? Tá? Então, por que precisa fazer isso, né? Porque o CNPJ do fundo, ele está atrelado ao CNPJ da prefeitura nesse caso. Então, dessa forma, não precisa enviar o S1000 e nem o S1020, né? Eu envio os dados a partir do evento S1005 e no cadastro de rúbricas, código E-Social, eu vou acrescentar uma nomenclatura e também no cadastro de funcionários, lá na matrícula E-Social, eu também preciso acrescentar uma nomenclatura aí nessas matrículas da base dos fundos. Tá ok? Então, gente, essa seria as alterações que precisam ser feitas para envio dos eventos, né, do E-Social para quem tem a natureza jurídica 1333. Tá ok? Eu vou verificar agora. Quem tiver dúvida, pode colocar aí no chat, que eu vou estar verificando as dúvidas e respondendo para vocês. E a primeira pergunta lá, né, é se tem como puxar isso automático do sistema. E nós já verificamos isso, não tem como. Vocês vão precisar de acrescentar esta nomenclatura, tanto na rúbrica quanto na matrícula, tá? O Helenildo lá está falando que está sendo complicado, né? Mas vocês tiveram a opção para poder fazer a separação, vocês optaram por fazer a separação de banco de dados, né? A Kika pergunta: os RPPS vão ser enviados? Sim, Kika, continua normalmente. Aqui eu estou falando apenas daquela natureza jurídica 1333, tá? Francideise pergunta: vai ter que ser feito 1 a 1 ou a IL vai enviar um comando? Francideise, precisa ser feito 1 a 1, sim. Não vai ser feito através de comando, né? Isso tem que ser feito aí nos órgãos públicos. A Brígida está perguntando se isso vai acontecer com as câmaras. Não, isso é apenas para os fundos municipais, né, que tem a natureza jurídica 1333 cadastrada lá na Receita. O Joseval está perguntando: aqui o SAI Mimoso tem folha de pagamento própria. Aí é tudo por aqui. Sim, gente, vai ser tudo por aí. Essa diferença aí do envio dos eventos que eu estou mostrando para vocês, isso daí é apenas para aqueles órgãos que a natureza jurídica deles lá no cadastro da Receita é cadastrado como 1333, tá? Que é o quê? Fundo Público de Administração Direta Municipal. Apenas aqueles entes que forem cadastrados na Receita com esta natureza jurídica que precisa fazer esta separação que eu estou mostrando para vocês. Os demais entes públicos continuam fazendo o envio do E-Social da mesma forma que vocês já sabiam, que nós já havíamos orientados anteriormente. Elisângela está dizendo, mas se não tiver matrícula igual, não precisa, né? No meu caso, a gente não tem matrícula igual. Elisângela, a minha orientação é que vocês façam, sim, tá? Mesmo que você tenha certeza que não tem matrícula igual. Pois hoje não tem, mas pode acontecer de no futuro vier a ter algum funcionário que ao cadastrar na prefeitura ou na saúde, cadastra com um número de matrícula já existente em algum desses bancos de dados.
O RPPS, aqui que está perguntando, e os RPPS vão ser enviados com qual código de natureza jurídica? Você, Kika, vai precisar acessar o site da Receita, consultar o CNPJ do RPPS, que aí ele vai te dar lá qual é a natureza jurídica que esse RPPS foi cadastrado. Elisângela está dizendo, a gente mantém a mesma matrícula quando transferimos o servidor de uma base para outra. Então, Elisângela, mesmo assim, a minha orientação é que você cadastre uma codificação aí no campo matrícula e social, tá? Para que realmente fique diferenciado entre um e outro. Mais alguma dúvida, gente, com relação à configuração aí desses fundos de administração pública? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem colocar aí no chat, eu vou passar agora para vocês a respeito, né, que como estava escrito aí na live, sobre o horário contratual dos seletistas. Tá ok? No E-Social simplificado, como todos já sabiam, não vai ser mais necessário enviar aquele evento da tabela de horários que existia nos layouts anteriores. Contudo, na hora que nós formos enviar o evento 2200 de admissão do trabalhador, nós vamos precisar de enviar as informações do horário contratual. Né? A informação de horário contratual é referente apenas aos servidores seletistas, tá ok? Então, as configurações que eu vou mostrar aqui para vocês agora, com relação ao cadastro de horários e ao cadastro de escalas, elas é apenas referente a servidores seletistas. Tá? O grupo de informação de horário contratual, o E-Social, só quer saber referente aos servidores seletistas, os empregados, aqueles que têm o recolhimento do FGTS. E aí, eu vou falar para vocês, né, o que vocês precisam de mudar na configuração da tabela, primeiro da tabela de horários. Vocês vão acessar o menu ponto eletrônico, cadastro de horários, né? Então, olha só, lá no cadastro de horários foi incluído o campo regime jornada. Então, ao clicar aí na setinha, né, vocês vão precisar de vincular aqui qual que é o regime da jornada deste horário dos servidores seletistas. Então, essas são as opções previstas do E-Social. Vocês vão selecionar aquela que este horário de trabalho é vinculado. Outro campo que vocês precisam de ver se está preenchido corretamente é horas diárias e horas semanais, tá? Então, do cadastro de horários, apenas o que vocês vão precisar de rever: regime jornadas, horas diárias e horas semanais. Após preencher isso, nós precisamos de acessar o cadastro de escalas, que fica no menu ponto eletrônico, cadastro de escalas. Mesmo aqueles clientes que não utilizam o cadastro de escalas, né, no sistema, para o E-Social, alguns campos vocês vão precisar de vincular. E aí vocês vão clicar aqui no botão novo, né? Vão aqui, ó, em horário, selecionar qual horário que vocês vão criar a escala, né? E nesta primeira abinha escala, vocês vão precisar aqui na descrição preencher, digitar, gente, é o E-Social que está pedindo a descrição da jornada de trabalho. Então, o que vocês vão preencher aqui? De fato, qual é a jornada de trabalho dele? Por exemplo, isso do mês todo, tá?
a descrição tem que ser feita dessa forma. Eu vou mostrar até depois para vocês o que o manual do E-Social fala a respeito da descrição da jornada de trabalho. E aí, gente, vocês vão fazer isso sucessivamente, tá? Com todos os dias. Preencher todos os horários aí, toda a descrição, né, desta escala. Após preencher este campo de descrição, vocês vão precisar acessar a abinha jornada e o que vocês vão precisar de preencher para o E-Social. Tipo jornada, né? Ao clicar aqui na setinha, vocês vão selecionar qual que é o tipo de jornada desta escala, né? Esses são os tipos previstos no E-Social. O outro campo é o tempo parcial, vocês vão precisar de vincular aqui, tá ok? Que também são os tempos previstos no E-Social. Vocês vão precisar de marcar o seguinte: se a jornada semanal possui horário noturno ou não, né? Clicou aqui e pode gravar. Então, esses campos que eu passei para vocês são os campos que são necessários para envio do E-Social, tá ok? Apenas para aqueles funcionários seletistas. E depois de feito todas essas configurações aqui, tanto no cadastro de horários, quanto no cadastro de escalas, vocês vão precisar de acessar o cadastro dos seus funcionários seletistas. E aqui, ó, vincular qual que é o horário e qual que é a escala que esse trabalhador aí está vinculado. Esse meu trabalhador que é seletista, tá ok? Então, esses são os campos que vocês vão precisar de preencher para as informações de horário contratual dos seletistas. Eu vou abrir aqui para vocês, só para mostrar o que o E-Social fala da descrição da jornada, tá? Aqui ele diz o seguinte: o que é a descrição da jornada de trabalho que vocês vão precisar de preencher? São os empregados com horário fixo, que deve ser descrito o horário contratual, com indicação da jornada diária, horário de início e término, duração do intervalo. E, se for o caso de intervalo intrajornada concedido em horário fixo, seu horário de início e término também deve ser informado. Deve indicar também, quando for o caso, a existência de convenção ou acordo coletivo autorizando a redução do intervalo intrajornada. Com relação aos empregados com horário variável, deve ser informada apenas a jornada diária quando esta for fixa. Quando nem o horário e nem a periodicidade da jornada forem padronizadas, o empregador deve informar que o trabalho é executado conforme a escala. Então, gente, essa descrição aí que eu li para vocês é que o próprio E-Social disponibilizou lá no manual dele, tá? Então, vocês vão precisar aqui de colocar, tá? Qual que é esta descrição, baseado nessas informações que o próprio manual do E-Social disponibilizou. Então, vocês vão ter que descrever mesmo a jornada dos horários que vocês têm aí dos trabalhadores seletistas, tá? Então, precisam preencher essas informações e depois vincular no cadastro dos funcionários. Essa informação de horário contratual, ela vai no evento S2200, né, que a obrigatoriedade de envio dele é a partir do dia 22 de novembro de 2021. Então, essas seriam as configurações que eu gostaria de passar para vocês, né, que nós disponibilizamos na sexta-feira um executável com essas alterações.
Foi disponibilizado também junto, tá, gente? O fluxo para configuração aí do evento da natureza jurídica 1333, né? E também foi disponibilizado o fluxo para a configuração do horário contratual. Agora eu vou dar mais uma olhadinha ali nas dúvidas, tá? Para que eu possa esclarecer para vocês. O Helenildo pergunta: quanto aos envios, os fundos têm que ser enviados com os tokens de fundos, né? Sim, Helenildo, pode ser os eventos do fundo, ele pode ser enviado tanto com o certificado do fundo, quanto com o certificado da prefeitura. A Fran está perguntando sobre a questão dos horários, né? Então, temos que diferenciar o cadastro de horário, fazer por regime? Não, Fran, você não precisa cadastrar o horário por regime, não, tá? Você pode ter aí seus horários, tanto para os seus servidores seletistas, quanto os não seletistas, né? Só precisa o quê? Para os servidores seletistas, esses campos que eu mostrei do cadastro de escalas e do cadastro de horários, eles devem estar preenchidos. Quando a gente enviar um funcionário para o e-social e a categoria dele não for de empregado, essas informações de horário contratual, mesmo que estiverem preenchidas lá no cadastro do funcionário, ela não vai, tá? Porque não é obrigatório, tá ok? Para os demais servidores. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, com relação aí à configuração, né, dos eventos para a natureza jurídica 1333 ou para a configuração aí dos horários, e vocês quiserem colocando aí no chat, eu vou mostrar umas novas implementações que nós fizemos aí no sistema, com esse último executável, que vai ajudar vocês no trabalho, tá? Primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês que em todas as telas que tem as configurações do e-social, né, nós colocamos aqui para vocês, ó, o linkzinho aqui embaixo na tela, né, de um playerzinho. Esse linkzinho aqui, quando vocês clicarem sobre ele, ele vai abrir, né, a live, aonde fala especificadamente sobre a configuração do evento S1000, né? E assim nós disponibilizamos esse linkzinho aqui nas demais telas aí do sistema com relação ao e-social, né? Aqui vocês podem verificar que aqui no cadastro de estabelecimentos também vai ter esse linkzinho. Então, quando vocês clicarem aí, eu estou em dúvida com relação à configuração do evento S1005. Então, aqui no cadastro de estabelecimento ou unidade, quando vocês clicarem aqui nesse íconezinho aqui, o sistema vai direcionar diretamente o vídeo aonde fala, onde tem as orientações para vocês com relação ao evento S1005, tá? Outra coisa que nós fizemos e disponibilizamos aqui no sistema, tá? Aqui no cadastro das rúbricas, quando vocês clicarem aqui em novo para configurar uma nova rúbrica ou pesquisarem uma rúbrica que já foi configurada, né? Além aqui, ó, também do videozinho para configuração da rúbrica, ao lado aqui da rúbrica, ó, desse campo rúbrica, tem um vídeo, um íconezinho. Quando vocês clicarem sobre esse íconezinho, o sistema vai abrir para vocês aqui a tabela de natureza das rúbricas lá do e-social. Lembra que eu sempre falava para vocês que vocês tinham que configurar, né, quando vocês fossem configurar as rúbricas, era interessante que vocês tivessem essa tabela por perto? Então, nós disponibilizamos ela no sistema. Então, à medida que vocês clicarem aqui nesse íconezinho de livro, o sistema automaticamente, ele vai abrir deixa eu pegar aqui para mostrar. Ele vai abrir para vocês, ó, a tabela 03 de natureza da rúbrica. Dessa forma, então, vocês não vão precisar de estar pesquisando em outro local essa tabela de natureza da rúbrica.
A minha tela está cortando. Eu vou mostrar aqui novamente para vocês, tá? Deixa eu mudar aqui a configuração. Ali, gente, no final de cada tela em que a gente colocou esse íconezinho aqui, ó, um playzinho, vocês vão ver que quando vocês atualizarem o sistema de vocês, vai aparecer aí, tá? Então, ao final de cada tela que tiver esse íconezinho aqui, vocês clicando sobre ele, o sistema vai direcionar o vídeo sobre como fazer o cadastro da tabela de rúbricas do e-social, tá? Então, quando vocês clicarem ali, automaticamente o sistema já vai abrir. Outra implementação que nós fizemos, e nesse caso foi na tabela de rúbricas, é aqui, ó, do lado da rúbrica, né, tem um livro que quando vocês clicarem sobre esse livro, ele vai abrir para vocês a tabela 03, que é a tabela de natureza da rúbrica, que aí vocês podem consultar tanto a descrição da rúbrica e saber também se essa natureza da rúbrica, ela está ativa, né? Aonde tem aqui o início e o término de sua validade. Tá ok? Então, em todas as telas, tá, gente? Aqui dos eventos do e-social, vai ter esse íconezinho aqui, ó, de play no finalzinho da tela. Vocês clicando aí, automaticamente ele já vai abrir o linkzinho do vídeo aí, onde fala sobre a configuração desse evento. O pessoal tá falando... aonde a Fabíola Martins está perguntando aonde encontra esse fluxo. Os fluxos, gente, eles estão disponíveis aqui, ó, utilitários. Desculpa, eles estão disponíveis aqui, ó, no sinalzinho de interrogação, controle de versão, e aí nós temos aqui a aba normativas e fluxos. Então, quando vocês clicarem aqui em normativas e fluxos, estão disponíveis todos os fluxos do sistema, tá? E aí, então, os fluxos sempre é disponibilizado aqui. Vocês vão ter aqui, ó, fluxo de configuração de horário contratual e social. Ao clicarem aqui, ó, ele vai abrir, né, o fluxo que eu mostrei para vocês e que eu orientei vocês a fazerem a configuração. Mais alguma dúvida, gente, com relação à configuração que eu passei aí para vocês? Quem tiver dúvida, coloca aí no chat, tá? E uma outra informação que eu quero passar para vocês a respeito do envio do evento S1000. Nós tivemos alguns clientes que, ao fazer o envio do evento S1000 no modo de produção pela primeira vez, o sistema, o e-social, né, gerava o arquivo no sistema. Ao transmitir este evento para o e-social retornava com a mensagem dizendo que aquele CNPJ já existia na base de dados do e-social. É como se já tivesse sido, a mensagem era como se já tivesse sido enviado o evento S1000. Mesmo nunca sendo enviado anteriormente esse evento, né, o e-social retornava com esse erro. Inclusive, quando alguns clientes, nós até consultamos no portal do e-social e estava lá como se fosse para fazer o cadastro, né? Ou seja, como se não tivesse sido enviado esse evento. E aí eu mandei um e-mail, né, para o e-social, entrei em contato com o e-social, passei essas informações, falei o que estava ocorrendo, e o e-social me retornou dizendo o seguinte: olha, o portal do e-social ainda não está adequado para o órgão público, aguardem mais um pouco. E até cheguei a dar esse retorno, né, para os clientes que tinha essa situação. Então, na semana passada,
nós verificamos que, então, o E-Social já adequou o portal dele para órgão público e nesses clientes que, quando enviava o evento S1000, o E-Social acusava que já existia, mesmo sendo a primeira vez, nós verificamos que, mesmo que o E-Social acusava esse erro, ele aceitou esse evento e ele foi informado, sim, no E-Social. Então, eu quero pedir atenção aí desses clientes que tiveram essa situação, que aconteceram essa situação. Eu peço que vocês entrem em contato conosco, com a IL, para que nós possamos mudar uma informação no sistema de vocês. Porque quando nós enviarmos um evento do E-Social no sistema, ele tem uma informação que ele fica gravada. Então, como ele foi recusado, o E-Social recusou aquele evento, mas mesmo recusando, ele aceitou, não foi um erro nosso, foi um erro do E-Social, mesmo ele acusando esse erro, ele aceitou essa informação, nós precisamos de colocar uma informação no sistema, tá, gente? Então, isso daí é para quem enviou o S1000 e deu essa mensagem aí de erro quando transmitiu, uma mensagem que o próprio E-Social deu o erro, tá ok? Então, vocês, quem teve nesse caso, eu peço que entre em contato conosco para que nós possamos orientar vocês o que deve ser feito aí no sistema, só para poder ter essa informação de envio do S1000 processada, tá ok? Nós verificamos, inclusive, no portal, os dados foram importados corretamente, né? Então, já está sendo possível consultar os dados no portal do E-Social. Outra informação que eu quero passar para vocês é que aquele erro da qualificação cadastral também já foi corrigido, né, nesse executável aí que foi disponibilizado na sexta-feira. Então, eu peço a todos, quem ainda não atualizou o sistema de sexta-feira para cá, que atualize para que tenham essas informações aí, essas correções, né, e implementações aí disponíveis para vocês. Vou verificar aqui que tem algumas dúvidas no chat. O Joseval está perguntando o seguinte: estou com uma dúvida aqui. Estamos providenciando o certificado do SAAI para enviar os eventos do E-Social. Este certificado da firma, depois de pronto, ele já vai estar apto para o envio? Sim, Joseval, ele já vai estar apto. Se você utilizar esse certificado do CNPJ para fazer o envio, você não precisa fazer nenhuma configuração mais, não. A Fabíola disse: como identificar no retorno da qualificação cadastral quais os dados que estão com erro? Fabíola, quando você importar aqui no sistema, tá? Aqui no ambiente de produção, qualificação cadastral, arquivo retorno, quando você fizer aqui a importação de algum arquivo de qualificação cadastral que você recebeu aí, o sistema ele vai te dar as mensagens de erro. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, ó, eu vou importar esse arquivo aqui. Então, olha só, o E-Social, ele já me deu aqui situação ok, e aqui quem está com erro, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 funcionários que está com erro aqui. Se a gente verificar esse funcionário aqui que está com erro, eu vou aqui, ó, com a barrinha de rolagem, eu vou chegar aqui para frente, vai ter a orientação, olha só. Aqui está dizendo o quê? Procurar conveniadas. Então, à medida que o E-Social for dando o erro, ele vai dar a orientação. Então, você vai ter que ver no funcionário que deu o erro, qual foi a orientação. Olha só, aqui o nome está divergente no cadastro do CPF. Então, o que ele vai ter que fazer? Procurar as conveniadas da Receita para corrigir esse nome que está divergente. Ok? Então, gente,
Vocês têm mais alguma dúvida com relação ao que eu passei hoje, ou alguma coisa com relação, né, ao que vocês estão fazendo no envio desses eventos aí da primeira fase? Se vocês tiverem, eu peço que vocês coloquem aí no chat, tá ok? Porque o que nós tínhamos para passar para vocês, né, dessas novas implementações que foi disponibilizada sexta-feira, é isso daí. A Fran está perguntando o seguinte: fiquei com dúvidas sobre o pagamento dos autônomos. Num curso da Eco Brasil, o Alan disse que não iremos mais fazer o RPA. Como funcionará no sistema? Ô, Fran, talvez teve alguma informação que ficou distorcida aí. Mas a partir do momento em que vocês estiverem qualquer pagamento que for feito na folha, nós precisamos de enviar o e-social. Então, um autônomo, se eu tenho que pagar o INSS sobre um serviço de um autônomo que foi prestado, eu preciso de informar isso à Previdência. Automaticamente, eu também preciso de informar isso para o e-social. Então, se o autônomo, vocês estão pagando ele, você não tem que gerar a CFIP com ele, você também vai precisar de informar ele no e-social. O que não vai ser necessário enviar para o e-social é o evento de admissão do autônomo, assim como a gente vai enviar o evento de admissão dos trabalhadores normais, né? O autônomo, eu só envio o evento, as informações de pagamento dele no evento 1200 e no evento 1210. Tá bom? Nós disponibilizamos, gente, o link ali, tá? No chat, tem o link ali para que vocês possam acessar e responder para a emissão do certificado. E hoje, a nossa palavra-chave é horários. Então, vocês vão precisar de preencher esta palavra-chave, horários, nesse link aí para a emissão do certificado. Vocês vão cadastrar, vão preencher uma planilha, né? E vão enviar essa planilha aí, e o certificado será enviado via e-mail para vocês. A Kika está perguntando: quando o autônomo é pago pela contabilidade, como vamos colocar ele no e-social? Kika, você vai precisar de cadastrar o autônomo na folha, porque a informação do autônomo vai para o e-social através do evento S1200 e S1210, que são as informações de pagamento. Então, você vai precisar de cadastrar esse autônomo no e-social, no sistema da folha, para pegar as informações e enviar o e-social. Então, se ele é feito tudo pela contabilidade, é possível disponibilizar um acesso à contabilidade para ela fazer o cadastro deste autônomo no sistema de folha de pagamento. Aonde esse acesso, ele só vai permitir o quê? Acessar dados de autônomos. Não vai ter acesso a nenhuma informação de nenhum funcionário da sua folha, somente aos funcionários autônomos. O Joseval está perguntando: o arquivo de qualificação cadastral enviou e voltou sem nenhum erro. Depois de algum tempo, eu precisei mexer no arquivo do servidor. Eu preciso enviar a qualificação novamente? Gente, a qualificação cadastral, ela vai verificar os dados de nome, data de nascimento, CPF, número de PIS. Se a alteração que você fez no cadastro do funcionário for em relação a alguma dessas 4 informações que eu passei, aí você vai precisar de fazer a qualificação cadastral. Agora, se não for, você não vai precisar de fazer a qualificação cadastral novamente. Mas lembrando, gente, o seguinte:
antes de novembro, de vocês começarem a fazer a transmissão dos eventos de admissão, façam novamente uma geração da qualificação cadastral, porque pode acontecer que algum funcionário de vocês tenha alterado alguma informação só lá no RH com vocês, não alterou talvez na base da receita, né? Ou só alterou na base da receita e não alterou aqui com vocês no RH. Então, por isso que é importante fazer a qualificação cadastral antes de fazer o envio do evento de admissão. A Fran está perguntando, no caso dos conselheiros tutelares, tem que manter um cadastro funcional deles como autônomos? É isso? Fran, o conselheiro tutelar, você vai cadastrar ele no cadastro de funcionários com a categoria de conselheiro tutelar. Ele é tratado como um funcionário autônomo. Por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício, né? Mas você vai precisar de cadastrar ele no cadastro de funcionário com a categoria de conselheiro tutelar específica, que existe uma categoria para isso, tá? Categoria e-social. A Kika, temos que pedir para a IEL para providenciar essa disponibilização para a contabilidade? Kika, eu não sei se o TI de vocês mesmo consegue disponibilizar o acesso ao sistema lá na contabilidade, ao sistema de folha, né? Mas nós precisamos de fazer um controle de acesso, né? Criar um usuário, né? Um controle de acesso específico para essa pessoa que na contabilidade vai fazer o cadastro e automaticamente orientá-los como deve proceder com esse cadastro no sistema de folha. Joseval, desculpe, reformulando, tipo 13º e férias. Você pode colocar a pergunta toda novamente, Joseval, porque eu não entendi muito bem. Se você mexeu no cadastro do servidor, né? Vamos supor que você tenha enviado já a admissão do funcionário no e-social e você fizer alguma alteração no cadastro dele, você tem que verificar se essa alteração vai implicar na geração do evento S2205 ou S2206, que são as informações de alteração de dados contratuais e dados cadastrais. Ele está dizendo, entendeu, né? Então, seria isso. Então, Joseval, você já enviou, vamos supor que já seja novembro, que você já tenha enviado o evento de admissão do funcionário Maraísa. E aí, passou um tempo, ela veio e alterou o endereço dela. Então, você vai precisar de enviar o evento 2205, que é o evento de alteração de dados cadastrais. Então, qualquer funcionário que alterar uma informação cadastral ou contratual dele depois do envio do evento 2200, nós precisamos de enviar um evento de alteração de dados, seja ele dados contratuais ou dados cadastrais. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês têm com relação ao envio aí dos eventos do e-social? Quem é aí de fundo entendeu o que precisa ser feito nos fundos para configuração e envio dos eventos? Só lembrando, gente, nós estaremos, essa live vai ficar gravada, então qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo ela novamente lá no canal do YouTube da IEL. Nós pedimos para que vocês deixem o like aí, né, para que a gente tenha essas visualizações cheguem até vocês, né, essas notificações aí das lives da IEL cheguem até vocês, então a gente pede que vocês deixem o like aí, preencham aí o link que foi disponibilizado no chat para emissão do certificado, né? E tudo que eu falei para vocês vai estar disponível também nos fluxos, né? Como eu mostrei mais cedo aí para vocês. No ponto de interrogação, controle de versão, normativas e fluxos, o que tiver aí disponível de fluxo, está tudo aí. O Juliano está perguntando,
Maraísa, fizemos a consulta individual dos servidores. Temos a obrigação de fazer por lote? Não, Juliano, não tem a obrigação. Mas por lote, né, fica uma coisa mais fácil para vocês. Vocês vão gerar as informações de uma vez de todos os seus funcionários e também importar de uma vez quando tiverem o arquivo de retorno. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem colocar aí ainda, tá? Mais alguma perguntinha, eu vou dar mais uns minutinhos aí, para que, se alguém tiver, coloque, para que eu possa estar ajudando a vocês aí. O Ângelo Costa está perguntando. Maraísa, recapitulando, eu tenho 5 Gs com o uso das mesmas verbas. Nesse caso, vou ter que diferenciar as verbas de todas as UGs? Ô, Ângelo, você me fala o seguinte, você tem cada UG dessa, exceto o ente federativo responsável. Cada UG dessa, ela é cadastrada no site da Receita com a natureza jurídica 133.3? Enquanto o Ângelo não me fala aí, gente, só lembrando uma coisa. Esta configuração que eu passei para vocês, de vocês cadastrarem as informações de matrícula e-social, código da rúbrica e-social lá, e fazer o envio desses eventos aí da natureza 133.3, são para aqueles clientes e que têm a base de dados da prefeitura separada do fundo de saúde, tá bom? Então, se eu sou uma prefeitura que eu tenho uma base da prefeitura, uma base do fundo de saúde, uma base do fundo da assistência, eu preciso de fazer essas configurações que eu passei para vocês. Eu sou uma prefeitura que eu tenho uma única base, porém, na empresa, eu tenho a empresa filial 001 é a prefeitura e a filial 002 é o Fundo Municipal de Saúde, aonde é a natureza 133.3. Então, vocês precisam também de fazer essa configuração que eu mostrei separada aí para vocês. Mas aquele ente público que ele tem uma única base, aonde nesta base eu tenho todos os dados, não é separado nem por empresa e nem por filial, e nem separado por base, eu só vou cadastrar a UG e vincular os servidores, vocês não precisam de fazer essa configuração aí não, tá ok? Então, Ângelo, não sei se você entendeu, eu não sei como que é aí na sua prefeitura, eu não me recordo, mas se você tem uma base aonde nessa mesma base você tem a prefeitura e você tem o fundo de saúde em uma única base, não é separado nem por filial e nem por base de dados, as configurações vão ficar aquelas que vocês já conheciam, fazendo aqui o quê? Apenas cadastrando o estabelecimento e a unidade e vinculando os servidores. Tá ok? Mas aqueles que têm base da prefeitura separada, vocês vão precisar de fazer essa configuração. Eu vou recapitular com vocês o que vocês vão precisar de fazer nas bases que são separadas dos fundos de saúde ou é apenas separado por filial, tá? Eu vou recapitular agora com vocês. Então, aqueles fundos municipais de saúde que estão com a natureza jurídica cadastrada 133.3, como que deve proceder as configurações para o e-social? Vocês vão acessar o menu Arquivos, e-social simplificado, aqui em empregador e órgão público, na natureza jurídica, nós implementamos a natureza 133.3 para que vocês vinculem, tá? À medida que eu informar para o sistema
que é a natureza jurídica 133.3, automaticamente o sistema já sabe que essa base de dados não vai poder fazer o envio do evento S1000 e nem do evento S1020. Por quê? Somente a prefeitura que vai poder fazer o envio do evento S1000 e do evento S1020 para esses clientes que têm fundos cadastrados com a natureza 133.3. Além disso, quando vocês estiverem fazendo o envio dos eventos de folha de pagamento para o e-social, somente a prefeitura vai poder fazer a abertura e o fechamento dos eventos periódicos no e-social, tá? Então, cadastrei aqui que minha natureza jurídica é 133.3, o sistema já tira aqui o status, e aqui, quando eu for fazer uma verificação, ele diz o quê? Não existe dados para serem enviados. Então, este Fundo Municipal de Saúde só vai poder fazer o envio dos eventos do e-social depois que a prefeitura fizer o envio do evento S1000. Então, a prefeitura enviou o evento S1000 para o e-social, o Fundo de Saúde pode começar a fazer o envio. Lembrando que o fundo vai ter que fazer o envio a partir do S1005. Né? Por quê? É porque o CNPJ do fundo, ele é atrelado ao CNPJ da prefeitura. Então, as informações de empregador vai apenas na prefeitura. Além disso, nos fundos municipais de saúde, lá em arquivos e-social simplificado, estabelecimento ou unidade, mesmo eu só tendo um estabelecimento cadastrado, eu vou precisar de vir aqui, ó, nos funcionários e fazer o quê? Fazer a minha vinculação aqui. Então, mesmo que eu só tenho um estabelecimento cadastrado, mas eu estou na minha base do Fundo de Saúde com a natureza jurídica 133.3, eu preciso vir aqui em estabelecimento e unidades, na abinha funcionários, vincular todos os meus funcionários a esse estabelecimento. Então, eu coloco aqui as secretarias, todas as secretarias que tiverem, né? E clico aqui, atualizar o estabelecimento para os funcionários selecionados. Então, foi efetuado com sucesso. E então, agora, o Fundo de Saúde, depois que a prefeitura enviar o evento S1000, ele pode fazer o envio do evento S1005 no e-social, evento S1010, S1070 e demais eventos. Lembrando também que na base do Fundo de Saúde, lá na tabela Rúbricas, Vencimento e Desconto, quando eu for configurar as rúbricas para o e-social, no código e-social, eu preciso acrescentar alguma nomenclatura após o código que já traz automático, para que o sistema do e-social identifique que esta rúbrica, ela pertence ao Fundo Municipal de Saúde. Então, basta aqui em código e-social acrescentar uma nomenclatura na configuração da rúbrica. Também vou precisar, lá no cadastro de funcionários, lá na abinha e-social, de todos os funcionários do Fundo Municipal de Saúde, acrescentar aqui em matrícula e-social, acrescentar uma nomenclatura após o código que o sistema já traz automático. A mesma nomenclatura que eu vou utilizar na rúbrica, eu vou utilizar também na matrícula. O que vocês forem digitar após o código e-social lá na rúbrica, vocês utilizem também para digitar após a matrícula e-social. Então, em todos os cadastros de rúbricas do Fundo de Saúde, em todos os cadastros de funcionários do Fundo de Saúde, eu preciso acrescentar esta mesma nomenclatura: código e-social rúbrica, código e-social matrícula e-social lá no cadastro de funcionários. Então, Elisângela está dizendo o seguinte: quando a base não é separada, mesmo sendo a natureza jurídica 133.3, não precisa fazer as configurações separadas. Isso mesmo, Elisângela. Mesmo que sua base é única,
e ela tem a natureza jurídica 133.3 do fundo, você não vai precisar de fazer isso separado, porque as informações do empregador você vai cadastrar da sua prefeitura. Então, ela pergunta ali ainda: tem o fundo de educação e assistencial, mas as informações vão todas na base da prefeitura. Se é uma única base, você não precisa de fazer essas separações que eu acabei de mostrar. Então, o Joseval pergunta: no cadastro de processos administrativos ou judiciais, eu tenho um servidor com a pendência de admissão no TCE. O processo ainda não retornou de lá. Eu preciso cadastrar esse processo? Não, Joseval. Cadastro do evento S1070 para o E-Social, você só vai precisar de cadastrar aqueles processos que interferirem diretamente nas suas contribuições sociais. Então, se você tem um processo que você pediu uma alteração da sua alíquota RAT, ok, esse processo você cadastra. Você tem um processo aí de pensão alimentícia. Esse processo você não vai precisar de cadastrar, tá? Assim como também esse processo de admissão aí, você não precisa de cadastrar. Vamos ver o que o Ângelo perguntou, o seguinte: Maraísa, verifiquei aqui, só o Fundo da Saúde tem a natureza 1333. Então, Ângelo, o Fundo de Saúde tem a natureza 1333, mas ele está na mesma base, empresa e filial da prefeitura? Vamos ver o que o Ângelo vai responder. Ângelo, a sua base ela é separada, né? Então, se ela é separada na base do Fundo de Saúde, com a natureza jurídica 1333, você vai ter que fazer essas configurações que eu mostrei para você e fazer o envio por lá. Se ela for junto, na mesma base, mesmo tendo a natureza jurídica 1333, não precisa fazer essa separação, porque vocês já vão cadastrar aqui em estabelecimento ou unidades, né, os fundos de saúde, tá ok? E vincular cada um no funcionário. Aí, nesse caso, vocês não precisam também nem acrescentar a nomenclatura lá na rúbrica e nem na matrícula social. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre essas configurações. A live, qualquer dúvida, vocês podem consultar na live, que ela vai estar salva no YouTube. Além disso, eu mostrei para vocês os fluxos, né? Tá explicando certinho qual que é o evento que a prefeitura envia, qual evento o Fundo de Saúde envia, tá ok? Então, vocês fiquem aí à disposição, tá? Essa documentação toda vai estar à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida vocês podem estar consultando e nós também estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida de configuração no sistema. Agradeço a todos a participação, né? Assim que tivermos novas lives, elas vão ser disponibilizadas para vocês, né? A gente vai informar vocês com antecedência, né, para que todos possam estar participando. Então, nós vamos encerrar por aqui essa live de hoje. Agradeço a todos a participação, né, tirar esse tempinho aí, eu sei que é muito corrido, principalmente final de mês, eu sei que é muito corrido para vocês, mas eu agradeço a todos que puderam participar. Lembre que o link está disponível, tá aí no chatzinho, para que vocês possam preencher e depois receberem o certificado, tá ok? Obrigada a todos e tenham uma boa tarde.